A gente pode considerar os espíritos de terceira classe, sendo todos essencialmente maus? Não, alguns não fazem nem mal e nem o bem. Já outros se divertem com o mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasiões para poder praticar. Dentro dessa terceira ordem, a gente encontra também espíritos que a gente chama de levianos ou tolos, que são mais desordeiros do que malignos. Na verdade, eles sentem mais prazer com a malícia do que com a maldade. Eles encontram prazer em mistificar as coisas e causam pequenas contrariedades das quais eles riem. Essa escala de espírito, na verdade, são espíritos inferiores que desconhecem os valores do bem e não sentem tendência alguma para a caridade, onde procuram menosprezar o bem e acaba atrapalhando quem começa a melhorar suas condições de benevolência. Essa classe também é muito conhecida por espíritos zombeteiros ou brincalhões, só que muitas vezes eles são maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Eles gostam muito de discutir porque sabem que a irritação vai gerar ideias que desarmoniam o ambiente. E a gente que está encarnado, por exemplo, a gente tem contato, com esses espíritos no nosso dia a dia, né, eles conseguem de alguma forma, ter alguma influência sobre a gente? Sim, sem dúvida alguma. Esses espíritos dominam grande parte dos homens aqui na Terra, dentro da política, dentro da ciência e também dentro das religiões, né? São os lugares onde eles mais atuam. Eles acabam encontrando pessoas que têm a mediunidade mais aflorada e essas pessoas nem desconfiam da existência deles, porque muitas vezes elas estão tão focadas na matéria que ainda desconhecem o mundo espiritual. Infelizmente, a gente encontra muitos deles dentro das organizações de caridade e dentro dos nossos lares, onde existe muita discórdia e separações. E é por isso que o Espiritismo indica muito o estudo do Evangelho no lar, né, semanalmente dentro dos lares, para poder desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-las. E o que que a gente pode fazer para evitar isso, né? Você falou, sobre o evangelho no lar, só que tem muita gente, que acaba não sendo espírita, né, e não vai praticar o evangelho no lar. E às vezes, nem sabe o que que significa o evangelho no lar em si. Existe algo mais que a gente possa estar fazendo, né, para poder evitar essa obsessão, né, no nosso dia a dia mesmo? O maior remédio contra essas entidades é a educação individual. Cada espírito encarnado e desencarnado deve praticar a autoeducação, evitando entrar em sintonia com essas entidades. Em outras palavras, é viver o Evangelho e não só pregar, como a gente vê muitas vezes. Os nossos pensamentos podem ser um mínimo de espíritos inferiores. Então, os que querem ser enganados acabam alimentando esses sentimentos inferiores. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. O quadro da Terra é algo crítico quando a gente fala sobre ambiente inferior. Só que cabe aos que já atingiram a segunda ordem, que já despertaram para o bem comum, fazer parte com os que saíram para semear com Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar. Esse foi mais um episódio do podcast Alma Digital, tá? E todo esse conteúdo a gente encontra dentro das perguntas 96 ao número 99, do Livro dos Espíritos, e livro comentado pelo Miramês do Livro dos Espíritos. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e eu aguardo vocês, então, na semana que vem. Valeu, pessoal!